o tema desse vídeo é 7 diferenças entre o Brasil e a Rússia. Quero falar com vocês algumas coisas bem interessantes sobre a Rússia. Você pode estar pensando, pô, esse cara só fala da Rússia, só existe a Rússia, ele fala muito nesse país, por quê? Como foi que eu conheci esse país? Tudo que eu sabia da Rússia era que é um local que fazia frio e que as pessoas falavam complicado e não sei o que eu sabia mais da Rússia. Eu sabia que a Rússia era o maior país do mundo, mas tirando isso eu não conhecia. Até que eu fiz uma amizade com um russo. Desse russo conheci o irmão dele e mais algumas outras pessoas, e hoje eu gosto do idioma russo e estou começando a ter aquele clima de namoro com a Rússia. Eu li um texto bastante interessante sobre algumas coisas que tinham no Brasil e essas coisas como elas eram na Rússia. E esse texto foi escrito por uma russa que mora no Brasil e ela fala de uma forma muito interessante da nossa cultura. E eu fiquei bastante orgulhoso em saber que alguém que não é nascido aqui pensa dessa forma no Brasil. Trabalho em equipe. No texto ela diz o seguinte: brasileiros sabem trabalhar em equipe e os russos são individualistas. Observei isso pela quantidade de trabalhos em grupo que estou fazendo na faculdade aqui no Brasil e também pela importância de falar na entrevista de emprego sobre sua capacidade de trabalhar em equipe. Nos esportes é a mesma coisa. Os melhores jogadores de esportes de time, vôlei e futebol, costumam ser brasileiros e os tenistas, nadadores, jogadores de xadrez, na maioria das vezes são russos. Uma coisa é fato, brasileiro tem defeito como qualquer outra cultura, como qualquer outra pessoa, mas eles sabem trabalhar em equipe. A gente aprende desde criança a trabalhar unidos, a fazer fila para ir lanchar, a ter que trabalhar em grupo, a ter uma equipe do trabalho. Aqui no Brasil não é interessante você dizer que você é individualista numa área, principalmente em relação ao emprego. As empresas não querem alguém, por melhor que o cara seja, que não saiba trabalhar em equipe. Inclusive até nas empresas que colocam as pessoas para brigar entre si, para vender mais, colocam um plano de meta. Mesmo nessas empresas, eles pedem um trabalho em equipe. Ainda que você se destaque na equipe, ainda que o seu patrão queira que você seja o melhor na equipe, é preciso ter o trabalho em grupo. E eu achei bastante interessante ler isso. Amor romântico. Tenho a impressão de que os brasileiros valorizam mais o amor romântico. Pelo menos é o que eu percebo conversando com minhas amigas de lá e daqui do Brasil. A gente vive ouvindo, o amor é essencial. Se não gostam mais do cara, termine. Já na Rússia, minhas amigas admitem que não amam os namorados. Dizem assim, eu me sinto tão seguro ao lado dele. Mas quando eu, brasileiramente, pergunto, mas você o ama? Elas ficam super confusas e eu, chocada com o comodismo delas, confesso que me identifico mais com os brasileiros. Acredito no amor. Vamos convir que o amor realmente é algo que você vê bastante no Brasil. O amor está bem misturado na cultura. É o amor! De uma forma muito interessante. Você pode ver que há propagandas que falam de amor, há campanhas voltadas ao amor. Dia dos Namorados é bastante comemorado aqui. Quase tudo o amor está envolvido de uma forma muito interessante. Você pode ver que há propagandas que falam de amor, há campanhas voltadas ao amor. Dia dos Namorados é bastante comemorado aqui. Quase tudo o amor está envolvido de uma forma amorosa. Beijos e abraços. Brasileiro adora beijar e abraçar os amigos. E os estranhos também. Aprendi aqui esse costume. E quando me apresento para alguém desconhecido, eu dou um beijo no rosto. E na hora de tchau, outro beijo. Às vezes abraço. Os russos não fazem isso. Amigas muito próximas até se cumprimentam com um beijo na bochecha. E de vez em quando, mas se conhece mais ou menos ou acabou de se conhecer, nunca. Aliás, jamais deve se beijar o rosto do namorado de sua amiga. Uma vez, quando fui passear em Moscou, uma amiga me apresentou o namorado e eu, com meu jeito brasileiro, dei um beijo na bochecha dele. Ela ficou chocada com a minha liberdade. A justificativa foi: desculpa, é que no Brasil isso é comum. Realmente, isso é bastante comum aqui no Brasil. Você abraçar as pessoas, você beijar alguém que tem namorado, você beijar alguém que tem namorada. Aqui no Brasil a gente não precisa conhecer uma pessoa. Algo até bastante interessante é que quando você conhece alguém,
você cumprimenta com 3 beijinhos. E os que levam as coisas mais ainda na brincadeira dizem que o terceiro é o beijo para casar. Já na Rússia eles têm uma cultura um pouco mais fria com relação a isso. Tipo, o oi. Nós falamos, oi, e aí, tudo bem? Como você tá? É comum nos vídeos, é comum no dia a dia. Você não conhece a pessoa, mas você viu pela primeira vez, você diz oi. Já na Rússia, dizem oi. Mas como você vai, como você está, os russos não costumam dizer isso para uma pessoa que elas não conhecem. Eu achei até interessante que eu estava vendo um vídeo sobre uma russa falando, e ela disse que até o oi é diferenciado. Você tem o Privet e você tem Здравствуйте. Eu não lembro agora qual é o formal. Eu acredito que Здравствуйте é o olá, o oi que você fala para todas as pessoas, que você diz quando usa na rua para uma pessoa que você não conhece tão bem. Já quando você conhece bem, você fala Privet, que o Privet é o oi para um amigo. Se eu tiver errado nisso, eu vou colocar na legenda. Sentimentos emocionais, a emoção tomando conta. Ser ou não ser brasileiro, essa é a questão. Os russos são muito emocionais, os brasileiros não. Sei que a lenda diz o oposto, mas pelo que eu observo não é assim. Os russos não são frios e tranquilos como os brasileiros pensam. Pelo contrário, são muito emotivos, principalmente no que envolve emoções negativas. Eles choram, gritam, batem porta, quebram louças por qualquer motivo. Já os brasileiros, que têm a fama de ser emocionais, eu penso que não são tanto assim. Brasileiros demonstram muita emoção boa, como carinho, amor, saudade, mas reprimem emoções ruins, raiva, revolta, ódio. Eu acho que os brasileiros são, na verdade, muito controlados emocionalmente. Nunca vi um brasileiro dar um piti histérico como um russo dá no restaurante porque o prato não veio como esperado. Então, eu não sei direito dizer isso, porque esse texto não é meu. Eu vou deixar o link aqui de quem escreveu. Se eu não estou enganado, o nome dela é Sasha. Ela fala que os russos eles dão pitis, eles são muito emocionais para sentimentos ruins. Eles estouram por causa de raiva, eles sentem algo que no Brasil você vê algumas crises de raiva, algumas coisas, mas é bem verdade que nós somos muito mais externadores de sentimentos bons, como amor, como carinho, como abraço. Ai, me dá um abraço? Nossa, que patético. Cavalheirismo. Os russos, homens, sempre pagam a conta, mesmo quando são só amigos das mulheres. Minhas amigas chamam isso de cavalheirismo, mas para mim soa muito mais como machismo. Lá, mulher para dividir. Lá, mulher para dividir. Lá, mulher... Oh, nossa. Lá, a mulher se oferecer para dividir é considerado uma ofensa pelo cara. Se ele propor rachar a conta, elas também acham um absurdo. Inclusive, existem restaurantes que entregam cardápios sem preço para as mulheres e com preço para os homens. Sei que no Brasil tem lugares que é meio assim, mas as pessoas que eu convivo aqui, todas consideram super normal pagar sua própria comida. E eu acho muito mais justo assim. Já pensou no Brasil um restaurante onde o cardápio da mulher vem sem valor e o do homem com valor? Nossa, ia ser nosso fim. Graças a Deus não é assim. Aqui no Brasil nós não temos problema nenhum em dividir, em rachar a conta, apesar que a maioria dos homens acham ruim e se sentem desconfortáveis com a mulher pagando a conta. Eu sou um exemplo desse. Eu acho meio constrangedor. Eu pago a conta, eu pago o ônibus, eu pago o carro, eu pago o táxi, eu pago qualquer coisa que tiver valor, que se der para pagar. Mas se for uma amiga, como eu tenho minhas amigas que eu costumo sair bastante, meus amigos, eu não vejo problema nenhum, nem rachar a conta e nem da mulher pagar a conta, caso ela tenha. Só que na Rússia, os homens pagam e, pelo que a escritora russa colocou, ela acha meio que uma atitude machista, porque há todo um contexto local. É isso aí. Pontualidade. Isso é fato. Antes de ler o texto eu já vou dizer, brasileiro não é pontual. Não é pontual na escola, não é pontual no trabalho, não é pontual no namoro, não é pontual em nada. Nós somos super não pontuais. Os brasileiros não são pontuais. Apoie você. Nem um pouco.
Percebo isso quando chamo alguém para uma festa. Muitos convidados furam e atrasam horrores. Na Rússia isso não acontece. Se você confirmou sua presença, você confirmou mesmo. Atraso de mais de 20 minutos pode magoar a pessoa que te convidou. Ah, e na Rússia, se você está esperando alguém na rua ou no café, 5 minutos também atrasa. Nossa, aqui no Brasil 5 minutos é ser pontual. Se você marca principalmente com a mulher, olha, 7 horas nós vamos sair. Pode ter certeza que 8h40 ela vai estar pronta. Você liga pro táxi, aí ele, daqui a 15 minutos estou aqui. 9h20 ele vai chegar. E por aí diante. Até as crianças costumam atrasar. A gravidez normal é 9 meses, mas as crianças costumam nascer com 12. Brincadeira isso. Só se for as vacas, né? As mulheres não, seres humanos. Adultos se comportando como criança. No Brasil, os adultos se comportam meio como crianças quando estão perto dos seus pais. No início eu estranhava muito. Parecia algo exagerado. A primeira vez que vi minha sogra chamando meu namorado de filhote, ele tem 30 anos. E ele chamando o pai de papai, eu levei um susto, pensei, nossa. Mas ele parecia um cara tão maduro, depois descobri que esse carinho entre pais e filhos no Brasil é super normal. E acabei me influenciando. Quando fui visitar minha mãe pela primeira vez, depois que já morava aqui, eu dei um abraço bem apertado nela. Ela se emocionou e disse que nunca tinha sido abraçada daquele jeito por ninguém. Nossa, eu vou encerrar as 7 coisas com essa que pra mim foi uma das mais profundas. Uma coisa que eu já ouvi falar da Rússia, não só por esse texto, é essa diferença do carinho, da demonstração de amor que nós brasileiros temos com relação aos russos. Aqui no Brasil nós costumamos considerar pai, mãe, avós, tios, tias e primos de segundo grau e aí por diante. Tem famílias que o tio ou a tia dá uma palmadinha na criança. Existe isso. Não me denuncie. Existe isso. A avô e a avó que põem os netos de castigo e os pais acham super normais. Por quê? Porque nós temos uma cultura de que família é importante, de que família é a base da sociedade, de que família é tudo. E uma coisa que o brasileiro preza bastante é pela família. Quando eu li esse pedaço, que eu vi que ela escreveu que deu um abraço muito apertado na mãe dela após ter vindo, ter morado no Brasil e ter ido visitar, e a mãe disse que nunca foi abraçada daquela forma por ninguém. Eu achei bastante interessante como nós brasileiros não vemos esse lado, como a gente não enxerga a nossa cultura como tão preciosa e rica. E o Brasil tem uma cultura muito rica, nós temos um calor humano, um carinho em receber as pessoas, mas os brasileiros não enxergam isso. Esse texto que eu acabei de ler, ele tem 50 pontos de vista, e desses 50 pontos de vista eu escolhi 7, e os outros eu vou abordar em outros vídeos. Mas entre eles fala corrupção, enfim, várias coisas. E nós temos a ilusão de que o Brasil é o pior lugar do mundo, de que o Brasil é ruim. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Rússia, eu vou para tal lugar que aqui não presta, eu odeio o Brasil. Cara, você fala isso porque você é brasileiro. Uma coisa nesse texto que eu não abordei, vou abordar em outro vídeo, é que ela disse que essa russa falou que queria conhecer alguns locais do Brasil e pediu opiniões de brasileiros. E percebeu que tinha brasileiros que conheciam até a Sibéria, que é o local mais gelado que nós temos no mundo, ou um dos mais gelados, mas não conheciam outros estados, porque nós enxergamos, nós temos a cultura de que o que vem de fora é melhor. E quem vem de fora, quando pisa aqui, fica apaixonado. Se você ler esse texto, aos 50 pontos, eu vou deixar o link para você ler, você vê que ela é uma russa que fala tão bem do Brasil, que chega a alguns momentos, o texto parece um texto de um brasileiro que não gosta muito da Rússia, apesar que ela gosta da Rússia, mas ela trata o Brasil com carinho e um toque especial. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado das 7 diferenças entre o Brasil e a Rússia. Não sei porque eu estou apontando aqui, não tem nenhum mapa, não sou homem do tempo, mas estou apontando. Então eu vou fazer um pedido que eu não costumo fazer em todos os canais, em todos os vídeos. Inscrevam-se, compartilhem, deixem sua opinião, e é isso, Coisas de Aluno a serviço de vocês. Tchau! Que slogan ridículo.